à frente as nossas mulheres do modernismo. Isso é uma coisa que é novidade, porque pela primeira vez as mulheres são tão importantes no movimento quanto os homens. A gente não vê nessa época valorização tão grande das mulheres nas vanguardas europeias, mesmo no muralismo mexicano, fazia parte lá o Diego Rivera, a Frida Kahlo, ela não era muralista, mas ela viveu nesse mesmo período, ela vai ficar sendo reconhecida muito mais tarde, assim, da maneira que a gente vê hoje, que a gente sabe mais até da Frida Kahlo do que do marido dela, que também era artista. Aqui não, a Tarsila sempre brilhou. Quem nunca ouviu falar de Tarsila do Amaral e da Anita Malfatti, tanto quanto a gente ouve falar do Oswald de Andrade, ou até mais, né? Então isso mostra também que foi muito importante para a identidade feminina na arte. Aqui, gente, o Oswald de Andrade vai escrever em 1924 o Manifesto Pau-Brasil. Quem desenhou essa capinha bonitinha foi a Tarsila do Amaral. Aí, gente, nesse manifesto do Pau-Brasil, que é um manifesto poético, ele vai propor que a literatura mostre mais a realidade brasileira, que haja uma redescoberta da cultura do Brasil e que, ao mesmo tempo, a arte brasileira se torne uma arte que tem uma qualidade grande o suficiente para se tornar uma arte de exportação. E assim, o trabalho da Tarsila do Amaral e do Oswald de Andrade é muito bacana porque um vai influenciando o trabalho do outro. O trabalho deles, por um bom tempo, vai dialogar. O casamento não foi só o amor entre um homem e uma mulher, como uma admiração da arte de um pela arte do outro. Pena que o Oswald deu uma aprontada e daí a coisa não foi para frente. Mas enquanto durou, foi bem frutífero para ambos os lados. Essa obra é da Tarsila do Amaral, 1911, antes dela ir para a Europa e ter o contato com as vanguardas europeias. Lembrando que a Tarsila não estava na Semana de Arte Moderna. Bom, vejam que é uma pintura bem acadêmica, ela é bem tradicional, até pela maneira que ela representa essa samaritana, a luz e sombra. Se vocês olharem o rostinho dela, ela tem aquele sorriso do estilo clássico grego, faz referência até porque ela está usando um vaso ali grego, a maneira que o tecido é representado, as rugosidades, tudo bem acadêmico, mas ela vai mudar. Aqui já em 1922, ela já estava com o Oswald, aqui é o retrato que ela fez, a gente percebe uma tendência que entre o impressionismo e o expressionismo pelas linhas. Essa daqui foi uma fotografia mesmo do Oswald de Andrade, até acho que ela deu uma boa melhorada nele ali, né, no retrato que ela fez. Aí é o retorno dela para o Brasil, em 1923. Essa obra, se eu não me engano, ela ainda faz quando está na Europa, mas a gente começa a perceber cores assim, ela vai mostrar muito um azul muito vivo, verde muito vivo, as pessoas são meio que alaranjadas, a Tarsila ela usa cores que são vivas e alegres. Ao mesmo tempo, ela vai buscar inspiração na forma cubista. Ela vai trabalhar as coisas de forma geometrizada. Só que enquanto o cubismo do Georges Braque, do Pablo Picasso, vai trabalhar esse geométrico de uma forma angulosa, mais agressiva, a Tarsila vai trabalhar com uma forma mais orgânica, mais curva. Em orgânico, a Tarsila faz. E veja que ela já vai experimentar, ela já vai dar uma noção de volume quando ela faz o estudo. Mais tarde vai virar a obra em si. Então ela sabe muito bem fazer a representação do volume, né? A gente percebe até pela fase mais acadêmica dela. Aqui, ó, gente, olha o estudo negra. Estudo, na linguagem da arte, a gente costuma falar, quando a gente está fazendo o croquis, a gente está criando ainda a obra, está pensando ela, testando em papel e tal, para depois fazer a obra em si, propriamente dita. Então, ela está rascunhando o que ela vai fazer mais tarde. Se tornou essa obra A Negra, que a gente vê os traços étnicos, né? Os olhos puxados, o nariz largo, uma mulher que é forte, que ela representa ali. Que é o autorretrato da Tarsila do Amaral, com um manto vermelho, autorretrato Manteau Rouge, de 1923. Ela era uma mulher bastante bonita para sua época. E, né, mostrando bem a coisa da cor e a busca, né, na fauna, na flora, da inspiração para a obra das árvores, né, que se tornaram meio comum essas árvores. As folhas parecem fofinhas, assim, em forma de coração, que é a cuca
personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato, e muito antes disso, personagem do folclore brasileiro, sapinho. E esses animais a gente realmente não sabe exatamente o que é, talvez uma centopeia. Aqui me parece uma mistura de tucano com tatu, mas a gente não sabe, é um animal realmente do imaginário da Tarsila do Amaral. Morro da Favela já mostra as casas apinhadas no morro, mas ainda com muita cor, com muita alegria nessas imagens. E vejam, quem mora no morro? Os negros. Ela mostra aí as pessoas que foram deixadas à margem quando o Brasil aboliu a escravatura e trouxe da Europa os europeus para trabalhar aqui. Os negros sem eira nem beira que acabaram sendo empurrados para os locais mais longínquos da cidade, com uma estrutura mais complexa, enfim, para a terra no morro que ninguém queria. E olha o Brasil que esse povo já tinha construído. É a Tarsila começando a mostrar uma preocupação aí com a sociedade brasileira. Super conhecido, Abaporu. Essa obra a Tarsila fez para dar de presente para o Oswald, então seu marido. Quando o Oswald ganha essa obra, fala: cara, que legal! Abaporu quer dizer gente que come gente. Aí surge a ideia do Oswald escrever o Manifesto Antropófago. Antropofagia quer dizer canibalismo. Antropo humano, fago, digestão. Gente comendo gente? Não. Arte comendo arte. A ideia do Manifesto Antropófago do Oswald de Andrade era assim, que o Brasil juntasse o que ele tem de bom com o que a Europa tem de bom. Então, que a arte brasileira engolisse a arte europeia, como a gente faz com os alimentos. E assim como a gente tira os nutrientes legais, né, os bons nutrientes para a gente sobreviver e, com perdão da palavra, defeca o que não presta, a nossa arte devia fazer isso. Juntar o que tinha de bom da arte europeia à nossa arte e jogar fora o que não nos interessava. A intenção de buscar nos primórdios do Brasil, no indígena, que é o brasileiro mesmo por si só, a inspiração para a arte. Uma coisa que eu tenho que falar do Abaporu: este não é o nariz. Isso aqui é o bracinho dele postado no rostinho dele, ó. Olho, nariz, não tem boca. Por que será o pé grande e a mão grande? Cabeça pequena, o sol de laranja. Que referência será o que existe aí? Veja, as cores da obra são alegres, mas o Abaporu não está feliz. E, por sua vez, o Abaporu vai lembrar a escultura do Pensador de Rodin, que também está ali com a mão apoiada no rosto, reflexivo. Talvez seja o Abaporu o pensador brasileiro, que está ali pelado, sentado no chão. Abaporu, palavra em tupi e nome do quadro mais famoso de Tarsila do Amaral. Abá quer dizer homem, poru, que come carne humana. Quando viu a tela, o marido e poeta Oswald de Andrade disse: vamos fazer um movimento em torno deste quadro. Nascia o movimento antropofágico. Antropofagia, palavra grega, antropo, homem, ser humano, fagia, ato de comer. Ou seja, a arte de devorar a cultura europeia, digerir e devolver com forma, luz e cor brasileiras. Osvaldo, nem Oswald. O poeta queria ser chamado Oswald de Andrade. Nacionalista, revolucionou a poesia no lugar de ordem e progresso pau-brasil. Ainda comerá, mas biscoito fino que eu fabrico, No movimento antropofágico, devora a frase de Shakespeare: to be or not to be, that's the question. Ser ou não ser, eis a questão. E a devolve questionando a identidade do Brasil. Tupi or not tupi? Essa é a discussão. Então você vê, né, que nesse tupi or not tupi, ele vai buscar inspiração lá no Shakespeare, né? Ser ou não ser, eis a questão. To be or not to be, that's the question. Tupi ou não tupi? O que fazemos nós? Aqui tem um trecho do Manifesto Antropófago do Oswald, em que ele vai colocar esse trecho, é quase uma citação, né? Uma paródia do Hamlet. Só a antropofagia nos une socialmente, filosoficamente, economicamente. Tupi or not tupi? That is the question.
Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. A alegria é a prova dos 9. Vamos lembrar que os nossos indígenas antropófagos, eles não cometiam antropofagia com a intenção de se nutrir fisicamente, mas era de se nutrir espiritualmente. Ou seja, a ideia era você devorar aquela pessoa para adquirir suas melhores características, fosse de um bom caçador, um bom pescador, um bom guerreiro. Não era qualquer coisa que eles iam comer. A nossa arte também, que fosse devorar a arte estrangeira, não para se nutrir como se a nossa arte não tivesse qualidade, mas pegar as boas características para melhorar ainda o que a gente já tem de bom. Aqui outra obra da Tarsila, Antropofagia. Então a gente vê, né, aqui que lembra, seria quase um diálogo da nega com o Abapuru. Essa é a formação da nossa sociedade. Outra fase da Tarsila. Bom, a Tarsila, ela sai daqui e ela vai para a Rússia, onde ela tem contato com o socialismo. Quando ela retorna, a obra dela vai começar a ter uma preocupação bem maior com o social, o que bate com as preocupações da segunda geração literária do modernismo, que vai se preocupar com o destino do homem, por que está no mundo, né, como que é a questão político-social do Brasil, a economia, coisas assim. Então, a Tarsila vai mostrar isso nessa obra dela. Vejam que as cores se tornam mais melancólicas, a gente vai ter mais tons neutros aí, mais cores frias mesmo. E o nome da obra é Segunda Classe. O que são cidadãos de segunda classe? Quem viaja na segunda classe? Percebam que atrás das pessoas que estão ali, no plano de fundo, a gente tem o vagão do trem, porque era o trem que trazia as pessoas do Nordeste para buscar uma vida melhor em São Paulo. Vejam que essas pessoas estão melancólicas, magras, de pés no chão, cidadãos de segunda classe. Mas ela coloca isso não como uma crítica aos cidadãos, coloca como uma crítica dessas pessoas estarem desprovidas de tudo. Elas saíam sem esperança do Nordeste, pela seca, pelo coronelismo, por uma série de problemas, para chegar numa metrópole cheios de esperança de uma vida melhor, que nem sempre se concretizava. Talvez esse rosto mostre o fim da esperança, quando eles descem na ferrovia e veem a realidade da metrópole, que também não era acolhedora para essas pessoas. Aqui bem conhecido, né, Operários. Nós vemos quase uma formação em pirâmide aí dos operários. Operário, quem opera, quem vai para a fábrica. Por isso lá estão as chaminés da fábrica, a construção cinza da fábrica e várias pessoas que ela mostra com etnias diferentes, traços diferentes, religiões diferentes, né? A gente percebe ali pelas mulheres com a cabeça coberta, que vai lembrar lá a religião dos muçulmanos, mas pessoas que têm o olhar vazio, como se fossem os números de pessoas. Não tem sentimento, não tem nada. Só conta como mão de obra. Maternidade, de 1938. Olhem a diferença da expressão da mãe e da criança que olham para o bebê. Enquanto a criança mostra que está esperançosa, a mãe se mostra preocupada. Mais uma boca para alimentar. E batizado de Macunaíma, lá baseado no livro do Mário de Andrade, né? Macunaíma, o herói sem caráter, que é uma obra engraçada, vai satirizar a construção social do nosso povo. Recomendo a leitura para vocês. Macunaíma nasceu e só foi falar a primeira frase com 7 anos de idade. Ai, que preguiça! Vai contar a saga desse menino que nasce e tenta ir para São Paulo. E nisso ele vai mudar a sua característica de personalidade, a sua malandragem, que era uma malandragem quase infantil, vai mudar a cor da pele e vai ter contato com uma realidade que não era a que ele imaginava. Portinari, 1924,
Início da carreira, vejam o que ele mostra aí, baile na roça. A gente vê negro, branco, a galera que plantava e que no fim de semana fazia festa com som ao vivo. Mostrando as mulheres aqui com cabeça coberta e tal. Vejam que nós temos uma maioria branca, nós temos um negro aqui só. Se vocês forem conversar talvez com avós de vocês ou bisavós, eles lembrem dos bailes na roça. Né? Normalmente para comemorar aí o fim do dia, o fim de semana de trabalho, era a dança no chão batido, são as raízes do próprio Portinari que ele mostra aí, lembrando da infância dele em Brodowski. Estamos falando aí da segunda geração de modernistas. O que ele mostra, gente? Vejam as características dessa pessoa, vejam a força, olha as mãos grossas do trabalhador, lábios carnudos, né, da herança escrava, e os olhos puxados, lembrando o nosso indígena. Aqui, lavoura de café, a árvore derrubada. É o trabalho das pessoas que ficaram com a mão de obra do trabalho pesado nas plantações de café. São Paulo, Minas Gerais. O Cândido Portinari, ele vai ter bem essa característica depois nessa fase modernista dele, dessas mãos bem grossas do trabalhador que trabalha no pesado, mãos e pés fortes e grossos. Aqui atrás a gente vê a plantação que vai até o horizonte, o trem que saía do interior do São Paulo levando o café para ser beneficiado, né, no centro de São Paulo, para ser exportado e tudo mais. Aqui, ó, o café colhido, a pessoa tem que mexer esse café para tomar sol, para ele não estragar, a enxada e aqui o chão do preparo da terra. Aqui também a gente vê todo o trabalho com o café, várias fases do processo, a colheita, aqui o pessoal carregando mesmo o café, transportando, café empilhado. Aqui, ó, o capataz comandando o trabalho dos agricultores, as mulheres escolhendo o café. Então, aqui nós temos várias fases da produção da cafeicultura, que são os retirantes. Nós chamamos assim as pessoas que estão se retirando. Normalmente do Nordeste, que do Brasil a gente costuma mais usar, para o povo nordestino mesmo, que vem mais para o Sul em busca de uma vida melhor. Seringueiros, está falando aqui da extração da borracha, em que é cortada a casca da seringueira para a extração do látex, mais tarde virar borracha, outra parte da economia do nosso país. Essa obra, A Ressurreição de Lázaro, Tinari, conta a história bíblica do Lázaro, que morreu, ele tinha feridas no corpo, morreu, Jesus Cristo ficou sabendo, e só depois de 2 dias dele morto que Cristo foi visitá-lo. O corpo já estava fedendo e tal, Marta e Maria, que eram irmãs do Lázaro, pediram para Jesus para, por favor, ressuscitá-lo. Ele estava morrendo? Sim, filha, ele estava morrendo. Tá vendo que até a criança faz leitura de obra. Jesus, porque ele estava doente, filha. É? Uhum. E daí ele estava todo enfaixado, tudo, e Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, né? Pediu ao Pai e com a força de Deus conseguiu ressuscitar Lázaro. Então, uma das histórias, acredito que mais fortes da Bíblia, e que o Portinari vai pintar com toda essa força, né? Veja que é uma obra com traços que lembram bastante o cubismo. Ele tem peixões. Ele tem pés bem grandes, filha. Por que ele tem pés bem grandes? Porque o Portinari gostava de pintar as pessoas com os pés bem grandes. É? Uhum. E daí é uma cena bem emblemática, né? Bem forte mesmo. Percebam que o único lugar que muda a coloração é nas unhas das pessoas que têm cor de terra. O personagem tá chorando bastante, também com cara de bastante desespero. Bom, essa obra, de 1943, lembra muito visualmente Guernica, pintada pelo Pablo Picasso em 1937. Então a gente vê uma influência das cores e de toda essa dramaticidade na obra de arte. Então, mais uma vez, a gente percebe a influência da arte europeia moderna na arte brasileira. Aqui é da série Retirantes, do Cândido Portinari. Essa obra é bem famosa, gente, acho que é a mais conhecida dele, em que ele vai retratar as pessoas se retirando. De onde? Do agreste nordestino. Então a gente percebe terra seca, esqueletos de animais mortos
Aqui os urubus anunciando a morte, as pessoas meio sujas também dessa terra, todas muito pobres, bem esqueléticas. Esse senhor com cajado aqui, a gente vê até a estrutura muscular dele. E também se percebe aqui aquela linha próxima ao cubismo. Aqui a gente percebe esse menino com a barriga maior, indicando o que a gente chamava antigamente de barriga d'água, que é provocada por um verme chamado Esquistossoma mansoni. É esquistossomose. O que provoca isso? A falta de higiene, falta de água tratada. Então, é assombrosa a forma com que o Portinari vai passar o sofrimento dessas pessoas através dessa obra de arte. Não é à toa que ela é sempre reutilizada quando a gente vai falar dos flagelados nordestinos. Essa daqui daí é a posterior, ela está retratando a netinha dele, Denise com carneiro branco. Mesmo assim, você vê o traçado mais geométrico ali no fundo e no corpo da Denise. O que ele preserva mesmo é o rostinho de criança e o olhar da netinha. Lazar Segal, aqui é uma imagem de antes da exposição de 1912. Tá? Percebam que é uma obra bastante expressionista que se chama Schmerz. Dor. Então parece realmente que a pessoa está agonizando aqui, dá a impressão que ela está arranhando o corpo de tanta dor. É uma litografia. O que é isso? Uma gravura cuja matriz é pedra, que já depois de estar no Brasil, após a Semana de Arte Moderna de 22, ele se fixa aqui no Brasil e ele vai começar a mostrar essa brasilidade. Então, menino com lagartixas, o nome é bem descritivo, né? Porque a gente vê o menino e as lagartixas, muitos tons de verde e amarelo aqui, representando a penca de bananas, o coração da bananeira. Então, ele faz aqui uma alusão realmente ao clima e à flora e à fauna brasileiros. Bananal. Prestem atenção, além das bananeiras e das bananas do bananal, que parecem ir até o horizonte, a gente tem a representação da miscigenação brasileira. Porque eu tenho uma pessoa com traços negros, né, o cabelo, os lábios carnudos, mas os olhos claros e esse nariz torto ali, que lembra o nariz do europeu. Uma amostra clara da nossa miscigenação. Aqui ele trabalha, né, com relevo na escultura e vai desenhar os eternos caminhantes desses relevos que vocês estão vendo. Essa obra dele é bem conhecida, Navio de Emigrantes. O Lazar Segal, ele gostava de transitar, ir e vir, entendeu? Então ele vinha da Europa para cá, daí voltava, daí vinha, voltava. E aqui ele vai retratar o quê? Emigrante. Emigrante é quem está saindo de algum lugar. Essa obra é do período da Segunda Guerra Mundial e ele vai mostrar as condições que esses emigrantes vinham dentro dos navios. É uma série de pinturas que ele faz, mas essa daqui certamente é a mais conhecida. Bruno Jorge. Bruno Jorge é um grande escultor do modernismo brasileiro. As esculturas dele são bem conhecidas. Vejam, elas também vão ter um traço mais rústico, lembrando um pouquinho as formas cubistas da Europa. Ele também parte para o abstracionismo. Veja, essa escultura dele é quase abstrata. Você ainda percebe que é um corpo humano, bem abstraída, assim, mas não é totalmente abstrata. Olha o nome da obra. Prometeu Acorrentado. Ao mesmo tempo que o nome da obra é Prometeu Acorrentado, o próprio Prometeu parece elos de corrente. Quem não lembra, a história do Prometeu Acorrentado é uma lenda grega em que o Prometeu, que convivia junto com os deuses, rouba o fogo do Monte Olimpo e traz para a humanidade, fazendo uma alegoria à questão do conhecimento. Zeus fica muito indignado com isso e resolve castigá-lo. Então, o que ele faz? Ele acorrenta o Prometeu a uma pedra em que todos os dias um abutre vem e come seu fígado, e quando anoitece o fígado cresce de novo, e no outro dia o abutre
come o fígado dele de novo, e essa prisão é eterna. Uma outra questão que a gente encontra também em algumas versões é que próximo a ele tinha uma árvore com muitas frutas, e ele com fome sentia o cheiro das frutas, mas nunca conseguia alcançá-la. Então é o sofrimento eterno ao qual o Prometeu é castigado por trazer fogo do conhecimento aos seres humanos. Aqui, Bucólica, 1951. E essa aqui que é bem conhecida, que se chama Os Dois Guerreiros, também conhecidas como os candangos. Ela é bem representativa porque ela está na Praça dos Três Poderes em Brasília. Três poderes, para quem não lembra, executivo, legislativo e judiciário. Então é bem grande essa obra e ela também já é bem moderna, né? Bem abstraída. Aqui ele chega no abstrato mesmo, a obra Catavento. O Alfredo Volpi é outro artista também que vai estar já na segunda geração dos modernistas. Então vejam, aqui ele tem uma obra impressionista, só que a obra dele vai começando a ficar cada vez mais simplificada. Ele começa aí a simplificar os casarios, que são aquelas casas da época do Brasil, colônia de Portugal, que a gente vê ainda em algumas cidades históricas, as bandeirinhas das festas, tal, mas veja que as construções são bem chapadas, né? Não tem aquela representação de perspectiva que a gente está habituado na arte acadêmica. Em 1960 ele já abstraiu. E ele ficou conhecido como o artista das bandeirinhas, justamente porque ele faz uma série dessas bandeirinhas, que na verdade ele diz que não são bandeirinhas, que são formas geométricas, mas que a gente enxerga bandeirinhas. Então a obra do Volpi tem essa assinatura, da gente olhar e ver essa simplificação da forma que lembra as bandeirinhas de festa junina. Mastros ou posição cinética. Quando fala em cinético, a gente está falando em movimento. Bandeirinhas, ele retrata o quê? Bandeirinhas. E é isso, gente. Falaremos mais sobre arte moderna no Brasil, agora partindo de outros princípios, falando daí do concretismo e de uma arte mais contemporânea. Um beijo para vocês, saudadona dessa turma gostosa de terceiro ano. Tchau!